Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Os nossos convidados de hoje são professor Dr. Álvaro Vilaça e Dr. Marcelo Vilaça. O tema do programa é Lei Brasileira de Inclusão. Lembrando a vocês de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Uma alegria receber o senhor outra vez aqui, doutor Álvaro. Bom estar aqui. Uma alegria imensa recebê-lo outra vez. Malgrado a chuva. Malgrado a chuva, viu? Hoje o trânsito de São Paulo está terrível, né? Está terrível. Uma alegria dividir a bancada com você, Marcelo. Muito obrigado, Martim. Novamente, obrigado pelo tempo e pelo local. Eu que agradeço você. Pelo espaço. Eu que agradeço você ceder no tempo para informar uma coisa muito importante, que é a Lei Brasileira da Inclusão, né? É verdade. Um grande avanço aí. Exato. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, doutor Álvaro, o que essa lei, por que essa lei agora, Lei Brasileira da Inclusão, por que ela acontece, conjuntura, o que ela traz para nós? Martim, houve uma convenção em Nova York que procurou regulamentar essa matéria no mundo todo. E a convenção traz a ideia de que as pessoas todas precisam ser adaptadas. Então, o excluído é sempre um marginal, tendo em vista o sentido genérico da palavra, porque ele está sempre desconsiderado na sociedade. Então, fulano se acha perseguido, ou não tem nada para ele, é tudo difícil. Então, é uma lei que humanizou bastante essa situação do excluído. De maneira que o problema é que existem graus de exclusão. Não é? Outras vezes, o fulano se adapta melhor, outras vezes não. E então, é preciso que haja uma lei regulamentando. E essa lei veio com essa LBI, que surgiu originária dessa convenção de Nova York, mas com um projeto totalmente a brasileira, como a Lei Brasileira de Inclusão, porque ela trouxe matérias erradas, alguma coisa errada, modificando o nosso Código Civil. O Código Civil é um negócio, é um monumento legislativo de princípios, etc. Então, de 80 em 80 anos surge um código. Então, não pode fazer uma coisa muito rápida assim, mudando o código. Melhor teria sido, em vez desta lei modificar artigos do código, ter sido uma lei, vamos dizer assim, um estatuto. O estatuto muda com o tempo. E nós vemos que ao Estado é muito difícil essa adaptação. O acesso, a acessibilidade, fica tudo complicado. Numa cidade onde as calçadas estão todas quebradas, ninguém pode andar na calçada, ninguém consegue, por exemplo, num prédio, o Marcelo estava lembrando agora há pouco, passar com uma cadeira de rodas dentro numa porta, porque são aquelas portas antigas, estreitas. Então, não pode ser feita uma coisa assim, de uma hora para outra. Mas a lei veio a bom propósito, nós podemos elogiar, porque tem que sempre começar. O começo nunca é muito de aplausos, mas é preciso que ela vá se aperfeiçoando com o tempo, que vai ser uma lei de utilidade. O senhor levantou um tema interessante aqui, logo de início, dizendo há coisas erradas, usou essa expressão. O que haveria de errado? O que seria errado? Uma das coisas, porque quase não aparece o erro. Exatamente. Para quem não é técnico, então todo mundo acha, não, excluiu, no artigo 3º, foram 3 incisos foram revogados. Do Código Civil. Do Código Civil, do artigo 3º do Código. E aí, com essa revogação, que um dos incisos estava lá, que a pessoa que tem problemas de discernimento, ela não pode
praticar atos da vida civil, porque ela é completamente, absolutamente incapaz. É questão de capacidade, né? É questão de capacidade. Quer dizer, como foi excluída, tirada essa pessoa? O passado para o artigo 4º, que é o artigo 4º que trata das relativas incapacidades, em que as pessoas podem agir por si, mas precisam de um certo apoio. E, na verdade, esse que não tem discernimento, ele não pode agir, não pode manifestar a vontade. Então, como ele não pode manifestar a vontade, isso aí é um problema de fato, né? Por que o fulano não tem discernimento? Ele não pode expressar a vontade. Então, se ele não pode expressar a vontade, não pode praticar ato jurídico. E também não pode vir uma lei para provar e fazer isso. Tem que haver uma lei especial mostrando que essas pessoas que são totalmente alienadas, que não têm vamos dizer, nenhuma possibilidade de manifestar a vontade, que elas, se não houver mesmo essa possibilidade, elas não têm nem condição de escolher os seus curadores, que são aqueles de apoio, porque a curatela também antiga foi revogada. Então, não tendo curatela, se tem uma pessoa completamente alheia à vida, ela não tem proteção. Isso cria problemas concretos, né? Em relação à certeza jurídica, vou contratar. Os próprios elementos do negócio jurídico. Isso. Os elementos, porque a capacidade, né? A capacidade das a capacidade partes, das partes. Capacidade de você fazer um agente contrato. capaz, objeto. Então, vamos voltar aos primórdios. Por isso que está uma coisinha errada aqui já desbalanceia. Isso desbalanceia assim, profundamente a teoria geral do contrato. Quebra do contrato, do direito do negócio Agora, jurídico. o mais grave que eu saliento, Martim, é o seguinte, que a lei revogou um fato. Porque se você é absolutamente incapaz, sendo maior de idade, porque os menores de idade continuaram, de menor de 16 anos, são absolutamente incapazes. E ainda eles ainda podem manifestar a vontade. Com 14 anos, por exemplo, um incapaz do Código Civil pode ser aprendiz pela Constituição Federal. De maneira que revogar o fato é que é o grave. O fulano é completamente impossível, ele não tem condição de falar. Vem a lei e diz que ele é capaz relativamente, é uma revogação de um fato. De um fato. Num fato, né? Quer dizer, não revoga a lei, mas revoga o fato. Porque a lei diz, quem não puder exprimir a vontade. Não há mais quem não possa exprimir a sua vontade. Todos podem. Todos podem. E revoga um fato. Essa é a grande falha. E o pessoal não entende, né, Marcelo? Não entende. Lembra nós conversamos lá com a deputada? Lá com a deputada Magri, Gabrilli, que Gabrilli, fez, ela ficou brava, enfim. Ficou brava, a pessoa que estivesse ofendendo, falando mal da lei, ninguém. Nós estamos falando num meio de tentar resolver o problema. A lei é boa, mas tem que ser sanados esses problemas. A gente tem que adaptar. A vida não pode se adaptar à lei. É lógico. A incapacidade foi criada exatamente, né, salvo engano, a capacidade mas existe. A capacidade foi criada exatamente para salvaguardar as pessoas, não para proteger. Para proteger as pessoas, não para falar, você não pode fazer isso. Não. A sociedade não pode, ela te protege. Por isso que você não pode, entendeu? E aí protege até de si próprio. Inclusive tem um ciclo isso. O pessoal entende o contrário. E na hora que foram fazer a lei, eles jogaram todos para o artigo 4º, que são os relativamente capazes. Na hora que você faz isso, você desequilibra a questão de séculos, né, de milênios do Código Civil e das normas isso civis. Vem do direito romano. Até antes. Muito antes. Até antes. Código de Hammurabi, etc. Código de Hammurabi. 4.000 anos já se falava. É difícil. Destruir um consenso de 4.000 anos é uma coisa um pouco complicada. Com uma penada. O fato não mudou, né? Mas isso só se reproduziu no Brasil ou nos demais países aderentes à Convenção de Nova York? Precisaria analisar os projetos que acolhem, eles vêm da Convenção de Nova York, mas se adaptam à lei local. Por exemplo, nos Estados Unidos só tem julgamentos com costume judiciário, que é a jurisprudência, né? Quer dizer, tem muito direito romano, por quê? Porque vem pelos costumes e tal.
Então, na verdade, é uma matéria que fica assim, difícil de saber. Você teria que se inserir em outras sociedades para poder saber a lei local e o que mudou e o que está sendo feito. A Convenção de Nova York, ela bem explica, que ela fala que tem um protocolo opcional para cada um dos aderentes. Então, cada um teria que estar aderindo na questão dessa Convenção de Nova York. Mas cada qual, então, pegou e assimilou. Ele tem até um protocolo parecido, etc., está na própria legislação da ONU, né? Mas ela dá um modelo, ela não dá, vamos chamar assim, em cada lugar, para cada localidade, como é que vai ser aplicada. Aí ficou a cargo de cada... Ficou em branco isso. Ficou como a maioria das leis da ONU, principalmente porque elas porque elas não podem ficar se metendo modelos, nas... né? Agora os são países os modelos de legislação. de cunho romanístico, aí é igual, porque sempre os conceitos são os mesmos. Né? Código italiano, código alemão. O que fica difícil é no common law, porque aí você tem que ver 50 estados, cada estado tem uma orientação num ou no outro sentido. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa com 5 anos pode ser responsabilizado lá no estado americano até com pena de morte. Segundo, eu tenho alguma notícia nesse sentido. Sem dúvida. Eu vou interromper por aqui e volto no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Recebendo em nossos estúdios o doutor Álvaro Vilaça e dividindo a banca comigo o doutor Marcelo Vilaça, para quem eu passo a pergunta. Marcelo, com você. Tem umas perguntas aqui, depois eu faço. Vamos lá. Mas, enfim, vamos lá. Deve ter muita pergunta hoje, porque é uma coisa nova e realmente complicada. Professor Álvaro, me explica uma coisa. O senhor falou na questão da capacidade. E aí, deslocando essa capacidade para relativamente capaz, ou para a relatividade da capacidade, ou seja, do terceiro artigo do Código Civil, que seria a incapacidade absoluta, para o quarto, que é a capacidade relativa. Então, aí como ficariam essas pessoas?
Ou as outras que foram, que deveriam estar ou que não estão? Mas ele ficou pegou a lei pegou aquele inciso que era do incapaz absolutamente e passou para o artigo 4º. Então, ali é completamente fora de assunto, porque a pessoa não pode exprimir a vontade. Agora, continua a existir o pródigo, que o pródigo, eu na advocacia, 57 anos de advocacia, eu vi muitos casos de prodigalidade que acabavam sendo absolutamente incapacidades absolutas. Que o fulano, os laudos médicos atestavam que ele não era relativamente incapaz. Então, às vezes, era nomeado curador, nesses casos, para o pródigo, porque ele chegava a um ponto que não conseguia fazer discernimento das coisas. Agora, no caso do artigo 4º, ficou praticamente impossível resolver todos os casos de incapacidade relativa, porque, na verdade, existe um procedimento, que é o procedimento relativo à curatela de auxílio. Então, a pessoa que é relativamente incapaz tem que ser auxiliada por 2 curadores. Só que a lei eliminou a curatela, que era a curatela oficial que existia no Código Civil, revogou a matéria, depois passaram 2, 3 meses, veio o novo Código de Processo, ressuscitou, graças a Deus, graças a Deus, ressuscitou a matéria sobre a curatela, e a lei de inclusão criou a curatela de apoio. Então, o que é a curatela de apoio? A pessoa, todos são capazes, não sendo menores. Essa é a ideia da lei. Então, o fulano escolhe 2 apoiadores, tutores, pessoas de confiança, pessoas que ela pode saber que são capazes de auxiliá-la. Mas isso só na parte econômica. Eu não vejo outra possibilidade. O fulano vai auxiliar o incapaz, por exemplo, no amor, não é possível. Não, né? Não vai se casar quem questão do casamento, ele não vai não, esse não é um bom casamento, um bom cônjuge e tal. Existe a questão do casamento também, né? Que houve a modificação, etc. E o casamento, para o casamento não precisa curatela, mas tem outra deficiência, outro defeito da lei. Se a pessoa, ela pode cair num conto do vigário, numa, como é que chamava? Golpe do baú. Porque a lei devia ter previsto o seguinte: com relação ao casamento, só pode ser feito o casamento se houver a separação de bens obrigatória. Claro. Deveria constar. Deveria constar, pelo menos, a separação de bens. Porque senão a pessoa que se casa com comunhão o outro se aproveitar do incapaz. Tem várias perguntas aqui. Tem uma que é o Francisco Moraes, ele é da Lapa, bem-vindo, Francisco, e ele pergunta o seguinte: os profissionais das escolas terão que ter alguma formação diferenciada para atender as pessoas, os inclusos? Vão ter que ter. E nós estamos no Instituto de Direito Álvaro Vilaça Azevedo fazendo uma programação. O professor Marcelo já fez, inclusive, uma programação que nós vamos dar aulas nas faculdades. Quer dizer, a OAB vai visitar as faculdades. Quer dizer, a OAB vai à escola para dar aulas específicas. O Instituto também vai com outras... O Instituto vai junto com as... Não só nas faculdades, mas nas escolas, porque tem na muita sociedade. Gente que no terceiro, 4º ano já estudou essa matéria e vai se formar sem saber nada sobre a lei. Que altera bastante isso aí, né? Tem razão aí, ó. A pessoa que fez a pergunta. Então vai ter que ter sim, e vai ter que ter, além disso, elas vão ter que, talvez tenha até uma sobretaxa, alguma coisa, isso que estão sendo até discutidos, se vai ser mais cara a escola, para aquele que é deficiente ou não. Mas o mais importante é que haja a inclusão de todos. Se a cota não é a solução. Não, cota nunca foi. Tem uma pergunta que tem um pouco, a gente trabalhou com isso aqui, é a Renata Guedes, ela é da Penha. E ela, bem-vinda, Renata,
E ela faz uma pergunta interessante. Pessoas com síndrome de Down poderão se casar? Sim. Pode. O problema é que... A gente volta ao tema da capacidade. Volta ao tema da capacidade. Quer dizer, ela vai ter que ser... Depende da idade. Se ela está em idade núbil, não precisa de Maior de autorização, 18. maior de 18, então ela pode se casar e aí, no caso, seria, vamos dizer, se a deficiência implicar qualquer problema patrimonial, ela vai precisar dos 2 curadores, o que é uma coisa também desagradável. A lei não esclarece. Parece que os 2 têm que atuar sempre. Então, cada vez que o fulano vai fazer um negócio, o incapaz vai fazer algum negócio, ele vai precisar dos 2 curadores. Está no Pará, está com um curador, tem que pegar o outro que está na Bahia. Entendeu? Um negócio meio difícil. Complicado. Complicado. Agora tem uma outra pergunta. A lei não pessoas com síndrome, ainda uma outra pergunta, que é o Otávio Lima, do Sumaré, bem-vindo, Otávio. E ele pergunta, pessoas com síndrome de Down terão direito a ter filhos? Se casam? Tem. Eu acho que a própria síndrome de Down, acho que medicamente, salvo engano, ninguém é médico aqui, mas parece que não há uma restrição no próprio cromossomo, Martim, nessa questão. Mas algum enfim, tratamento, né? Mas talvez possam sim ter filhos no sentido de fazer uma adoção. Aí sim. Mas em sentido geral. Agora, eu acho que essa liberdade pessoal de se casar, de ter filhos, etc., é uma característica da inclusão, né? Sem dúvida. Porque a pessoa, senão fica privar a pessoa da felicidade também já é um exagero. Porque toda a matéria pessoal é permitida. Agora, se houver algum problema médico, deverá haver algum tratamento. Por exemplo, a Lei 3.200, de 19 de abril do meu aniversário, a Lei de 3.200 possibilita casamento de consanguíneos. Por exemplo, o tio pode se casar com a sobrinha. Mas como há problemas genéticos, tem que haver laudo médico, trocar o sangue da criança. Por exemplo, se a pessoa é testemunha de Jeová, já não é bom casar, porque eles não podem admitir a troca de sangue. De maneira que cada caso é específico e tem que ter um cuidado especial. O importante é que toda pessoa tenha cuidados e que a lei tenha esse sentido, né? A inclusão é geral. A questão é essa, incluir todo mundo, deixar todos iguais perante a lei, conforme a Constituição. Isso é um avanço. Isso é um super avanço social, na questão social, uma conquista excelente, mas eles escorregaram talvez esses e outros detalhes, como por exemplo essa da pergunta anterior sobre a parte de acessibilidade, alguma coisa assim. Na questão do síndrome de Down, vai precisar ver cada caso, porque cada caso de cada pessoa deficiente é um caso especial. Não há um caso, você não pode falar assim, todos os deficientes que são cadeirantes. Não, sempre tem. Eu brinco que são como os nossos processos. Cada caso é um caso e nós temos que nos debruçar em cada um deles com sempre muita, enfim, com afinco. Nós estamos nos minutos finais e há uma pergunta interessante também aqui, do Guilherme Aragão, ele é do bairro do Bom Retiro ali. E o Guilherme Aragão pergunta, bem-vindo Guilherme, os senhores acham que as empresas estão prontas para receberem as pessoas deficientes? Não estão. Elas estão precisando se adaptar com o tempo. Todo o problema da empresa depende de adaptações, né, nas suas rampas, nos seus elevadores, nas escadas. Quer dizer, é uma questão difícil. Porque, por exemplo, a USP, eu fui diretor da USP, nós tivemos que paralisar aquela construção da passarela por causa de 2 degraus de diferença. Tivemos que botar aquele aparelho todo para a pessoa poder subir. Mas você vai lá, uma pessoa e carrega a cadeira. Não. A lei tem esse sentido. Então o Ministério Público vai ter que tomar cuidado
nesse Até sentido. porque carregar a cadeira é meio humilhante, né? Meio humilhante. Meio humilhante. Ah, mas só tem um aluno ou não tem aluno? Não, paciência. Tem que ter o aparelhamento. Tem que ter completo. todo o aparelhamento. Tem que ter. Porque é a inclusão. Inclusive na questão dos ônibus, a prefeitura está fazendo, acho que uma nova. É em geral, né? Tem que começar. Não, o mundo Tudo tem que começar. O mundo tem que ser. Tem que. A grande conquista do século XX, ao meu ver, é a democracia. A democracia se traduz no plano concreto individual nesse tipo de coisa. Nessas lógico, coisas. Tem que, verdade. toda a inclusão é Todos muito têm bem-vinda. direito, né? Todos Precisa têm direito, realmente- Precisa realmente é ter alteridade, né? É verdade. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, vamos para o terceiro e último bloco e voltamos já já. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos, Olá, a partir de... notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta a nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa de Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Álvaro Vilaça, dividindo comigo a banca do Dr. Marcelo Vilaça. E eu vou fazer uma pergunta para você, Marcelo, que eu recebi aqui e quero saber. Essa pergunta é da Ana Beatriz, do bairro Cambuci. O Cambuci fica ali próximo ao centro do bairro Ipiranga, Vila Mariana. Lugar bonito, ali. gostoso. É gostoso, onde tem uma tradição na rua Lava Pés de malhar o Judas, até hoje. Tem lá umas tradições muito importantes em São Paulo, é muito gostoso. E lá tem o Museu do Fliperama. Quem gosta de fliperama, não sei se você jogou. Fliperama jogamos. Então, tá bom. Eu adorava aquela Jogamos aquelas coisas eletrônicas, naquela época eram grandes eletrônicas. Mas Bom, vamos aí a lá. pergunta é, quem pode ser considerado deficiente? Eu gostei da pergunta. É uma pergunta difícil de responder, Difícil? porque Aparentemente existe. fácil. Não, aparentemente fácil, mas difícil de responder, porque já existe um rol até legal para isso. Você, por exemplo, como deficiente, se você estiver naquele rol daquelas pessoas que têm aquelas deficiências, ou que, por exemplo, uma pessoa que teve câncer, uma pessoa, não só o deficiente em si, o visual, o trivial, o que tem o cadeirante, problemas nas pernas, problema de locomoção, problema de visão, de cérebro, de ouvir, etc., ou de manifestação. Você pode ter outros tipos de deficiência, inclusive, hoje, não, tenho quase certeza que no Estatuto do Idoso também há uma comparação para que os idosos também se tornem como se fossem deficientes para essas, vamos chamar assim, para a questão legal fiscal, principalmente.
Porque quando você é deficiente, Martim e público, você tem uma série de algumas vantagens fiscais para você, por exemplo, adquirir um veículo, para você adquirir alguns bens e serviços. Então você, por exemplo, não paga num veículo até acho que 70 mil reais, você 80. não paga, acho que 70, 80 mil reais você não paga, acho que, enfim, até 80 mil, 79, é isso aí, perdão. Você não paga o ICMS e o IPI. A partir de 70, 80 mil reais, você só tem a isenção do IPI. Né? Inclusive foi uma feira recentemente que teve aqui perto do Centro Paralímpico Brasileiro, onde lá estavam enfim, todos os maquinários e a tecnologia, que hoje a tecnologia ajuda demais as pessoas deficientes. E está nessa Lei Brasileira de Inclusão, uma das coisas positivas são essas inclusões dessas normas ABNTs, que são, né, as normas ABNTs para banheiros, para locais públicos, para restaurantes. Então você vai ter vários no restaurante, você vai ter vários banheiros, você tem que, já faz como, por exemplo, a gente vê muito nos Estados Unidos, né, que tem lá, os banheiros já são, só tem lugar para 2 banheiros, fazem 2 banheiros acessíveis para todos usarem, não só aqueles que têm a deficiência. Mas no caso da pergunta vamos, é uma pergunta um pouco de amplo espectro, que a parte governamental e principalmente essa Receita Federal, fiscal, etc., estadual, ela reduz a uma lista de pessoas que têm aquelas doenças ou pré-existentes ou que teriam aquelas doenças. Tem mais uma pergunta que eu vou fazer para o Dr. Álvaro agora, que é do Caio Almeida, ele é de Pinheiros. Certo. Pergunta a ele, a lei estabelece diferença entre deficientes, beneficiando mais um do que outros? Não, o problema, a lei beneficia todos os deficientes. Em geral. Como nós temos que ver cada caso concreto, às vezes um deficiente precisa mais de atenção do que outro. Então, por exemplo, mesmo no caso do apoio, quando o deficiente tem que, eu acho que a lei truncou um pouco, tem que a juízo pedir ao juiz para nomear 2 curadores, chamados curadores de apoio, não é? E então é muito difícil, porque ele também já é relativamente incapaz e pode ter um grau de deficiência maior do que de outro. Então, sendo esse grau, a escolha desses dois auxiliadores, vamos dizer assim, se torna mais difícil. Então, a lei tem que ir se adaptando. É preciso que haja muitos casos, julgamentos, porque aí a jurisprudência também vai interpretando caso por caso. Vai equalizar, né? Vai deixar adaptando uma coisa média. As pessoas, né? Uma coisa média. O que precisa existir sempre é o espírito que moveu a lei, né? Esse espírito de que ela veio para proteger o cidadão, que ele tenha que se integrar na sociedade, que não pode haver, quanto menos diversidade existir, discriminação, sexo, sempre é preciso que se leve em conta isso. O princípio jurídico é mais importante da lei, claro. Que é para humanizar o direito para todos, porque, na verdade, não há deficiente, todos nós somos deficientes, né? Um é mais, outro é menos. Eu, por exemplo, idoso, não é, Marcelo? Tá. Tenho mais proteção, eu vou comprar um automóvel mais barato. Olha, gente, nós estamos nos minutos finais, vou passar para as suas considerações finais, depois para o senhor. Marcelo. Vamos chamar assim, existem algumas falhas nessa legislação. Mas realmente o professor Álvaro acabou de falar, mas o grande mote dessa lei e dessa legislação, principalmente a convenção da ONU, né, que é importante para quem quiser, nos sites aí da vida, entrar na ONU, etc., a convenção, se possível, pega o texto em inglês, que é um pouco melhor do que o traduzido, mas, de toda sorte, o grande mote dessa lei é essa igualdade, essa questão de você não ter a discriminação. Porque também existem os deficientes, tanto os deficientes
com Down, existem os deficientes com outra raça, de cor, problemas todos. Quando é mulher, existem abusos sexuais absurdos dentro da própria casa, até contra adolescentes, coisas assim que são difíceis, até para se fazer aqui num programa ao vivo, até para conversar aqui com vocês, os telespectadores. Mas, de toda forma, o mais importante dessa lei é trazer essa humanização, como lembrada bem aqui, para que, de agora em diante, tenhamos uma consciência maior e um escalonamento, e até vamos chamar assim, trazendo penalidades para aqueles que não observarem, né? Eu acho que seria essa a minha visão. Eu tenho uma visão muito assim otimista da lei. Eu entendo que a sociedade vai precisar mudar a cabeça e vai precisar realmente não só engolir, mas vai ter que sistematizar para todos sermos iguais. Senão nós não vamos conseguir o ideal da Constituição nunca. Obrigado. Doutor Álvaro. Muito bom. Como o Marcelo acabou de frisar, o espírito da lei, eu acho que já veio tarde. Devia ter vindo antes. Então a gente critica, então o pessoal critica a lei. Não é fácil fazer a lei, porque a lei é um retrato genérico de alguma coisa de concreto que existe na sociedade. Então, é como você dizia o Miguel Reale, não adianta você tirar uma fotografia da sociedade, porque quando ela for revelada, já mudou a sociedade. E são casos particulares. Você muda uma circunstância qualquer, muda a aplicação do direito. Então, eu acho que veio a bom tempo esse início, essa nova mentalidade, quer dizer, para mudar essa situação toda, tudo que vem, em princípio, geralmente causa transtorno. Mas nós vamos ter que acolher essa lei e fazer com que ela surta efeitos práticos, que é o mais objetivo, o mais importante. Muito obrigado, doutor Álvaro. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Fico devendo a resposta para o Fernando M., do Parque do Carmo, para o Guilherme Aragão. Não, Guilherme Aragão, manda pelo e-mail, a gente responde. Depois vou mandar por e-mail Renato Tavares e Paula Pedroso. Fico devendo a resposta. Eu vou me despedindo por aqui, aguardando vocês nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na próxima semana. Obrigado e até lá.